que você achou desse tempo agora? Troca uma ideia aí com quem está do teu lado. O que foi isso? O que você achou que estava acontecendo aqui agora? Compartilhe com quem está do teu lado. O que você achou? Obrigada. Entenderam? Compartilharam? O que foi que ouviram aí? Você que está com a gente aqui, o que achou desse tempo de silêncio? Nós ficamos um pouquinho mais que 1 minuto aqui. Mas eu percebi que alguns se incomodaram, alguns conversaram ali. O que você achou de ficar assim, sentado, sentada e ninguém dizer nada? Hã? Maravilha? Gosta? Alívio positivo? Alguém se sentiu inquieto? Algum certo incômodo? Ali, legal. Mais algum? Um negócio assim, me sentir desconfortado. Ok. Apocalipse capítulo 8, no versículo 1, o tempo ali é maior. Ali fala de meia hora. E eu não sei quantos pequenos grupos fizeram a dinâmica no pequeno grupo dessa semana. Nosso, no que eu fui, a gente tentou, né? Você já foi incomodado pelo silêncio? Você conversou com alguém ou perguntou alguma coisa e a pessoa nada falou? Como é que foi esse negócio para você? Interessante que no que nós estamos estudando em Apocalipse, eu gosto demais do estilo literário de Apocalipse, porque a gente tem ouvido que Apocalipse é um livro de adoração, de poesias, de cânticos, de celebração. Mas entre algumas partes litúrgicas desse culto, há um silêncio. Ou então, uma palavra de bênção. Por exemplo, quando o Senhor está abrindo, o Cordeiro está abrindo os 7 selos, ele abre 6, depois ele faz um interlúdio e abre o 7º selo, que vai, nesse 7º selo estão as 7 trombetas. E das 7 trombetas, as 6 primeiras têm um interlúdio, uma pausa, e a 7ª trombeta só vai abrir lá quase no fim de Apocalipse. Coisa linda esse negócio, esse estilo literário. Às vezes, a gente tem tanto que falar, que a gente na presença de Deus só fala. E às vezes a gente precisa exercitar uma das disciplinas espirituais que se chama solitude. A solitude não é solidão. A solitude é esse tempo que eu fico ali introspectiva, em silêncio com Deus. Há um cântico no cantor cristão que diz: procurai estar em silêncio na presença do Senhor. Para a gente poder ouvir o Senhor. Já viveu uma experiência de você estar num bosque, num parque, e ouvir só o som dos pássaros? Só o barulho das folhas, do vento nas folhas? Talvez seja uma boa terapia para você fazer e ter um encontro com o Senhor, para você poder desfrutar da presença do Senhor. Mas por que isso? E eu quero pegar essa fala da presença do Senhor e dizer que nós hoje estamos inaugurando a nossa urna de oração. Gostaria que uma das irmãs trouxesse a urna aqui à frente, deixasse ela aqui na frente, eu quero apresentá-la. Alguém pode trazer? O que vai acontecer?
Durante a semana nós temos aqui vários momentos de oração, em vários dias da semana. E uma vez por mês, durante uma semana inteira, nós temos um tempo de oração e jejum. E a partir de hoje, essa urna, pode colocar isso, essa urna vai estar aqui recolhendo, obrigado, estará recolhendo o seu motivo de oração. No bolsão da sua cadeira tem um cartão, geralmente aí tem uma caneta, e você pode escrever aí o seu pedido, o seu motivo de oração. E durante a semana, essa urna será aberta para que alguns grupos estejam orando e intercedendo pelo seu motivo. Se você quiser colocar o seu nome, pode colocar. Nós faremos contato com você dizendo, olha, hoje eu orei por você, hoje oramos pelo seu motivo. Se você não quiser colocar o seu nome, a única coisa que você não vai saber quando a gente estará orando pelo seu motivo. Mas nós estaremos orando por todos os motivos de oração que forem colocados nessa urna. Por quê? Nesse tempo de buscar a intimidade com o Senhor, nós intercedemos, nós oramos, nós clamamos por nós mesmos, intercedemos por aqueles que amamos, parentes, amigos, ou pessoas que nem conhecemos, mas que compartilham seus motivos de oração. Então, o desafio nosso como igreja é não somente falar, mas estarmos na presença do Senhor, intercedendo, assim como esse tempo aqui, em que antes de dar sequência às trombetas que seriam proclamadas, houve esse silêncio, tempo de preparação para aquilo que Deus estaria falando. Então você já pode fazer hoje, ao terminar o nosso tempo de adoração e culto, você pode colocar ali o seu motivo de oração. E essa semana, amanhã já tem um grupo de oração, terça-feira tem outro, na quarta-feira também. E nós seguimos até o final de semana. E por que isso? Porque o Senhor Deus está formando em nós um caráter de unidade, de proximidade, de comunhão, de gostarmos uns dos outros e não somente gostarmos da parceria, de estarmos juntos, mas de nos sentirmos responsáveis de orar, de interceder e de clamar ao Senhor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 de Apocalipse, e eu quero destacar algumas coisas que chamaram a minha atenção nesse capítulo, e que obviamente até já foram ditas na escola bíblica mais cedo, mas eu quero destacar algumas dessas lições. Primeiro, eu olho para esse capítulo entendendo que o arrependimento é a oportunidade de reconciliação com Deus. E eu quero olhar para essa palavra e entender que se nós não tivermos um coração arrependido e quebrantado, e espírito quebrantado, nós teremos muita dificuldade de entender o propósito do Senhor. E os versículos 20 e 21 dizem o seguinte, vamos recitar junto comigo? Vamos lá então? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Você consegue dizer amém a esse texto? Eu quero pegar aqui algumas lições desse texto aqui. Primeiro, o texto, ele apresenta aqui algumas características de práticas pecaminosas. E a verdade da palavra do Senhor é que mesmo o Senhor, ecoando as trombetas de justiça, de julgamento sobre a terra, Ele ainda espera que aqueles que ouvirem, que virem e que estiverem presentes participando disso, se arrependam.
Você já viveu a experiência de alguém que você fala, isso aqui está errado? Você reconhece que isso que você fez é um erro? E a pessoa dizer, não, eu não entendo que errei. Você já ouviu isso? Ou às vezes entre os filhos, o pai ou a mãe vai dar uma correção e o filho sempre está justificando, dizendo, mas foi ela, mas foi ele, eu não fiz nada. Já ouviram isso? Às vezes no trabalho acontece uma situação ali adversa e alguém pega no flagrante e diz, opa, isso que você fez não está certo. A pessoa diz, certo para quem? Está errado para quem? Para mim não está errado. Já ouviu isso? É isso aqui que a palavra de Deus está dizendo. Vai chegar um momento que isso vai se intensificar, vai aumentar. As pessoas vão estar tão envolvidas com seus próprios desejos e vontades e prazeres que não vão achar que precisam se arrepender daquilo que estão fazendo. E veja, esses 2 versículos, 20 e o 21, é o meu destaque para essa minha conversa com você hoje. Nós sempre temos de Deus a oportunidade ao arrependimento. Nós só precisamos reconhecer que devemos nos arrepender. Tomar a atitude de reconhecer que demos mau passo, que fizemos escolhas que não deveríamos ter feito, que tivemos atitudes que não deveríamos ter tido. E reconhecer que nós precisamos fazer a conversão, nos arrepender e voltar ao tempo do Senhor. Por isso, o momento que é o momento de silêncio é o momento em que você vai ouvir a palavra do Senhor sendo dita a você. Quando os irmãos depois podem ver Zacarias capítulo 2, o versículo 13, Abacuque capítulo 2, versículo 20, fala de momentos em que o povo se silenciou diante do Senhor. Provavelmente nós temos que exercitar a solitude para entender o nosso coração. Por que nós desejamos algumas coisas? Por que nós fazemos algumas coisas? Por que nós falamos algumas coisas? Por que nós magoamos ou ferimos aqueles que amamos? Por que às vezes o nosso coração deseja alguma coisa que é má para uma outra pessoa? E quando a gente está diante do Senhor nessa solitude, é o momento que Deus vai dizer, está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui, esse momento, essa hora? Você precisa corrigir isso na sua vida. Arrependimento. Entender que aquilo que fizemos não deveríamos ter feito. E a palavra do Senhor no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, aqui está fazendo um momento de adoração e de culto. O silêncio diante do Senhor. Nós aqui temos um espaço que é muito grande. E eu fiquei sentindo o esforço que a irmã Ana Júlia teve hoje para começar o culto. Ela dizia, irmãos, vamos começar o culto. Irmãos, vamos começar o culto. E pessoas conversando, falando, nessa alegria que a gente ainda estava na festa de ontem. E a gente se mistura nesse espaço que é grande. E ela aqui no microfone, irmãos, mas como ela não foi ouvida pela 3ª vez, então ela começou. E eu fiquei observando que quando ela vai fazer a oração, ainda tinha gente conversando, ainda tinha gente se movimentando. Ah, como eu admiro aqueles irmãos que chegam, se ajoelham, que oram, que buscam se conectar com o Pai, se preparando para o momento do culto. Isso é especial. Assim como no capítulo 8, versículo 1, o tempo de silêncio na presença do Senhor. O silêncio é aquele momento em que a gente se desconecta da casa. É aquele momento que a gente se desconecta até daquilo que estava acontecendo antes de chegarmos aqui. E dizer, eu estou num tempo de adoração. E eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Agora eu não quero mais saber do que está acontecendo lá na minha casa, do que vai acontecer essa semana. Eu quero me conectar ao Senhor. Parabéns, Ana Júlia. Continue nos levando. Fale para ela. Continue nos levando a esse tempo de silêncio, antes de nós começarmos o culto. Nós precisamos aprender a ter essa conexão com o Pai. E este tempo de silêncio era a preparação para essas 7 trombetas.
E como nós já ouvimos detalhadamente sobre cada uma delas, eu não vou me ater, mas lembrar que essas 7 trombetas, elas têm 2 fases. E nessas 2 fases, a gente percebe que a adoração, o louvor, assim como ouvimos aqui dos instrumentos, é aquela condução da minha oração, da sua oração ao altar do Senhor. Você já esteve em oração e que tinha uma música de fundo e isso te ajudou a se conectar com o Senhor? Em alguns momentos, a música, o louvor, é a fala daquilo que eu gostaria de estar dizendo ao Senhor. E o poeta sacro, ele consegue ler o meu pensamento naquela melodia, naquela palavra, e eu me sinto como que indo à presença do Senhor. Isso é importante. Porque às vezes o nosso coração está tão ferido, está tão doído, está tão cheio de situações que nós queremos falar o Senhor, e eu não me concentro na presença do Pai. E às vezes só de estar na presença do Pai, aquela tranquilidade, aquela serenidade, me toma de uma maneira tão especial, que eu quase não preciso falar coisa alguma. Também aqui o versículo 3 fala dos incensários. A palavra de Deus diz que a oração dos santos é como se fossem incensos subindo ao Senhor. E o que significa isso? No Velho Testamento se queimava incensos, ou simbolizando o animal que era imolado e queimado no altar. Quando a gente observa esta cena, a gente entende que o simbolismo daquela fumaça que sobe até o altar do Senhor é aquilo que Deus quer, da minha oração a Ele. Então, quando eu estou orando, é como se fosse diante do altar, queimando incenso ao Senhor. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, essa prática do incensário não acontece mais. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro que foi imolado. Ele não foi queimado com fogo, mas aquilo que o incenso representa, da presença do Filho de Deus em oração, é representado por Cristo Jesus. Tanto é que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, diz: quando vocês orarem, então vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ele está ensinando como a gente queimar incenso no altar. Por quê? Ele diz que quando assim fizermos e terminarmos a oração dizendo em nome de Jesus, eu estou finalizando esse incenso e dizendo: Senhor, aqui está a minha oferta, aqui está a minha súplica, aqui está a minha dor, aqui está a minha oração, em nome de Jesus, que esta oração seja traduzida a Ti. Porque o endereço da minha oração é em nome de Jesus. Eu não posso simplesmente orar e dizer amém. A minha oração precisa ser dita, seja endereçada a Deus em nome de Jesus. Foi assim que Deus ensinou. Tem um monte de gente que pode fazer diferente, mas é melhor a gente fazer o que Jesus ensinou, não é verdade? Então, se Jesus ensinou assim, e ele termina ainda dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. No capítulo 6, o versículo 10 até o versículo 9, esta oração desse incensário, ela é colocada como a prioridade diante do Senhor. E você pode fazer dessa prática continuamente o seu viver. E ele diz o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11, e diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles deram.
Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? As orações dos mártires sendo reverberadas no altar. A palavra de Deus ainda diz que as nossas orações são como cálice, são recebidas no cálice de Deus, em seu altar. Mas as trombetas aqui divididas em dois grupos estão. Primeiro, as 4 primeiras trombetas. O julgamento de Deus sobre o mundo. Queridos, não imagine que aquilo que tem sido feito na terra, com os rios, com as florestas, vai ficar impune diante do Senhor. Aqueles pássaros que estão em extinção, tartarugas, não é isso? O Senhor Deus está vendo tudo isso aí. E Ele virá e vai castigar esses efeitos do pecado sobre a terra. Vamos olhar lá para Gênesis. A palavra do Senhor é dita em Gênesis que a terra passaria a produzir espinhos e abrolhos. Aquilo que antes não tinha passou a ter por causa do pecado. Então o Senhor Deus julgará isso, castigará a terra e os seus elementos. E a ideia de que é apenas 1/3 é que o Senhor Deus ainda não finalizará o seu julgamento nessas trombetas que aqui estão, mas apenas só 1/3. E na sequência, a 5ª e a 6ª trombeta é a primeira vez que em Apocalipse é falado do inimigo de Deus, que fará algumas situações muito cruéis e tristes com as pessoas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E eu quero terminar com algumas reflexões que olhamos no capítulo 9. Primeiro, a graça de Deus em todo o tempo, ela segura o poder de Satanás, o poder do demônio, para evitar a autodestruição que Satanás aplica aos servos de Deus. Como é que nós podemos entender isso? Eu não sei quantas pessoas aqui já viram pessoas que ficam endemoniadas, possessas, ou pessoas que são capazes de matar outras pessoas. Pessoas que são capazes de... O nome dessas pessoas que eu vou dizer são pedófilos. Pessoas que são capazes de judiar de crianças de 3, 4, 5 anos. Quem que você acha que manipula essas pessoas para fazer tamanha maldade? Quem que você acha que manipula uma pessoa que assalta uma casa e consegue estuprar uma senhora de 65, 70 anos? Quem que você acha que consegue manipular a mente de uma pessoa para fazer tamanha crueldade? Vem do Senhor ou vem do inimigo das nossas almas? Pois então, a palavra de Deus está dizendo que pessoas que não andam com Ele e que não se renderam a Ele, vão estar tão a serviço dEle que vão fazer coisas piores. Vamos imaginar no que acontece nas 2 grandes guerras que nós vivemos e no que está acontecendo agora nessas 2 guerras que nós estamos presenciando, mesmo que à distância, mas presenciando. Quem é que está lidando com o coração daqueles soberanos para poder matar mulheres, crianças, só por causa de um pedaço de terra? Quem é que está no domínio dessas pessoas? É Deus ou é o inimigo? Então, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 9? É que vai chegar um momento que essas coisas no coração das pessoas vai se tornar tão intenso que eles vão fazer coisas ainda muito piores do que aquelas que nós já estamos vendo nos dias de hoje. E o que nós podemos fazer como a igreja do Senhor? Avaliar o nosso procedimento, avaliar a nossa vida, nos conectar cada vez mais com o Senhor e dizer: Senhor,
Livra-me desses desejos da minha alma, da minha mente e do meu corpo, porque o Senhor protege aqueles que são seus filhos. Segundo entendimento desse capítulo, o sofrimento dos justos é visto por Deus. E esse sofrimento será cobrado e vingado no tempo certo. E quem são os justos? Todo aquele que é justificado por Cristo Jesus. E quem é aquele que é justificado por Cristo Jesus? Romanos 5 diz, justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que nos justifica diante de Deus? Quem? Jesus, o Cordeiro que foi morto, aquele que foi imolado. Então, todo aquele que recebe Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, este é justificado diante de Deus por causa de Jesus. E não porque nós somos legais e bonzinhos, é porque o Senhor em Cristo Jesus nos amou e Jesus morreu na cruz por nós. Então nós chegamos à conclusão de que eu e você precisamos de Jesus. Então nós clamamos por salvação. E a graça de Deus passa a dominar a nossa mente, o nosso coração. E Ele nos protege desses ataques de Satanás. Quando nós oramos pelas crianças, pedindo que Deus os livre do homem mau, do homem perverso, essa oração é legítima. Sim, ela é legítima, porque nós estamos pedindo a bênção, a graça, o favor, a proteção de Deus sobre os nossos filhos e netos. Então, se nós entendemos que a nossa oração, pedindo que Deus os proteja, é real e acontece, não vai acontecer na nossa vida quando nós clamamos por proteção e cuidado de Deus? Sim ou não, igreja? Sim. Então, precisamos clamar ao Senhor e estarmos revestidos da sua graça. A graça de Deus sobre nós, ela vem quando nós nos convertemos. Eu vou usar esse microfone aqui. É como se eu vivesse normalmente a minha vida aqui na terra. Mas quando eu confesso Jesus como meu único Senhor, quando eu creio que Deus é o único Deus, e eu clamo que Ele salva a minha alma, que Ele vem habitar na minha vida, então Deus me sela com o seu Espírito. E agora quando Ele olha para mim, Ele não vê mais a Ronilce, mas quando Ele olha, Ele vê quem? O Espírito Santo de Deus. É esta graça que é o favor imerecido de Deus que me protege, que quando Deus olha, então me livra dessas setas inflamadas do maligno. Vamos olhar lá no Gênesis, aliás, vamos para o Êxodo. Gênesis já foi, né? Vamos para o Êxodo. Quando o povo hebreu era escravo no Egito, o que foi que livrou o povo de ser morto, de ter seus primogênitos mortos? O que foi? O sangue de Cristo Jesus, que no caso era o sangue do Cordeiro, que foi feito o quê? Muito bem, foi passado nos umbrais das portas daquelas casas. E todas as pessoas que estavam protegidos debaixo daquela casa, daquela moradia, o anjo da morte não passou e não feriu aquelas famílias. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. A minha vida precisa estar protegida, blindada pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Eu preciso pedir que Ele salve a minha alma, que Ele venha sobre mim, que Ele me purifique, para que o seu Espírito então me revista. E agora, Gálatas 2:20, eu não vivo mais eu, mas quem vive aqui? Cristo Jesus, é isso. Por isso que quando aqui nós falamos que a graça de Deus nos livra dos sofrimentos que as trombetas farão, e provavelmente aqueles que ficarem, que se converterem, vão ter, é porque o Senhor os livrará e os preservará. Porque já vimos e já estudamos que a igreja do Senhor estará nas bodas do Cordeiro. Voltamos aqui ao texto. Podemos pensar que o mal pode passar despercebido. Sabe aquelas perguntas que às vezes algumas pessoas dizem? Por que aquela criança inocente foi violentada? Por que aquelas crianças estão sofrendo lá? Não vou dizer os países aqui.
Por que que aquela senhora, aquela viúva está sofrendo? Deus, presta atenção, olha aqui para mim. A palavra de Deus diz que o cordeiro que foi morto, Deus e o seu Cristo estão no trono. E ele continua no controle da história. E ele ouvirá as orações desses mártires. Ele ouvirá as orações de tantos cristãos que foram fuzilados, que foram mortos, tantas igrejas que foram destruídas por causa da perseguição. Ele virá como aquele juiz que vai punir tudo que o pecado fez contra o povo de Deus. Então não se preocupe, porque a resposta do teu clamor há de chegar. Há de chegar. Enquanto isso, nós devemos fazer como Moisés, como Noé. O que Noé fazia? Noé e o seu martelinho fazia o quê? O que ele fazia? Construía a arca. Enquanto ele construía a arca, o que ele falava? Virá uma destruição. O mundo acabará com água. Não era isso que ele falava? Mas o que as pessoas diziam? Você é um bobo. A palavra ainda diz, você é um paroleiro. Você não sabe o que você diz. Noé, deixa eu te dizer uma coisa, Noé. Não tem mar, não. Nem tem Rio Grande para colocar tudo isso aí que você está construindo, Noé. Você está maluco, Noé? Acho que você está ficando lelé das ideias, Noé. E ele pregava, ele anunciava. Nem a família dele, alguns da parentela dele quiseram ir. De repente Noé diz assim, aqui mulher, filhos, chama as mulheres de vocês, diga o seguinte, Deus falou para a gente entrar agora e juntar uma bicharada medonha para colocar dentro dessa arca. Provavelmente mais risos tiveram dele. E o que foi que aconteceu? Quando chove, quando vem aquela multidão de água que nunca tinha vindo naquela terra, o que as pessoas começam a fazer? Noé, pelo amor de Deus, Noé, abre essa porta, tenha misericórdia, Noé, eu sou seu vizinho, Noé, eu te ajudei, por favor, Noé, abra, Noé, misericórdia, está tendo muita água do lado de fora, Noé. Por que Noé não abriu a porta? Por quê? Isso, porque se fosse eu e você, ele também teria aberto a porta. Mas o juízo de Deus é tão justo, guarde isso no teu coração, Deus é justo. A justiça de Deus não é nem a minha e nem a sua. Deus deu a todos a oportunidade de saber que seria destruído com água. E que quem quisesse o livramento devia entrar com aqueles bichinhos tudo dentro da arca. E lindo, sabe, as coisas de Deus, elas mexem com a gente de uma tal maneira. O padrão de Deus não é o meu e o seu, não é a primeira classe. Eu vou ficar perto de porco, de girafa, eu vou ficar com essa bicharada. Não, eu quero primeira classe, cheirosinha. Eu vou, tá bom, não é? Eu vou, mas eu não quero ficar no meio desse povo aí, desses bichos. Aí aqui é o seguinte, ou você vem ou você morre. E só Noé, a sua esposa e seus 3 filhos e as esposas deles. Só 8 pessoas foram salvos. Presta atenção. Essa história vai se repetir. Essa história vai se repetir, só que agora não tem arca. É Jesus que está dizendo, junte-se à igreja do Senhor. Fica conectado com essa igreja, com esse povo meio estranho, que gosta de girar em torno de um cabo de vassoura. São meus filhos. Junta-se com esse povo. Vai num pequeno grupo. Porque esse povo meio lelé da cabeça aprende comigo. Se junta, se cola neles. Porque a hora que eu vier, eu vou levar a igreja. Eu não vou levar o avulso. Aquele que está conectado no gospel da internet. Eu vou levar a igreja. E qual é a igreja? Esse é um problema que você vai ter que resolver. É melhor você se conectar com uma igreja Loguinho da Silva. Porque se você ficar esperando, querendo achar qual é a igreja, você fica e Jesus leva a igreja dele e você fica sem saber qual é. Porque essa semana nós aprendemos que a igreja do Senhor é um povo multiétnico.
É gente que a gente nunca viu, mas que um dia se rendeu ao Senhor, um dia se derramou diante do Senhor e clamou por salvação. Um dia disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não quero ir para o inferno, restaura a minha vida, restaura o meu casamento, a minha família, o meu trabalho, salva os meus lábios, porque eu sou uma pessoa de impuros lábios e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso da salvação, porque se eu morrer do jeito que eu estou, eu não vou para aí. Então salva a minha alma, eu quero andar com o Senhor. Terceiro, eu quero terminar. Deus ouve as orações pedindo juízo. O justo ora pedindo que Deus faça a justiça triunfar. Lembre-se sempre, não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. Quarto, existe um julgamento divino sobre o mundo. Deus é moral, Deus pune o pecado. Queridos, presta só atenção numa coisa. Os valores de Deus não são aqueles valores relativos, são os valores absolutos. Com Deus não tem aquilo, todo mundo faz, o que que tem? Não tem ninguém vendo, o que que tem? Os valores de Deus são: Deus faria isso que eu quero fazer, Deus falaria isso que eu quero falar, Deus iria nesse lugar que eu estou indo, e por aí afora. Esses são os valores de Deus. Se Deus não iria, se Deus não falaria, se Deus não faria isso, então não faça, não vá, não use, não compartilhe. Esses são os juízos de Deus. Quinto, Deus sempre vai dar sinais do seu julgamento, sempre. Você não vai ser pego de surpresa. O Filho de Deus nunca será pego de surpresa, queridos, nunca. O bom é que o Pai cuida dos seus filhos. Fique tranquilo, povo de Deus. O Filho de Deus não vai ser pego de surpresa. Ele fala. Ele diz: filho meu, estou chegando. Vamos? Está na hora. Você vai saber. Quem não está conectado com o Pai, aí vai ser um problema. A gente tem estudado, né, o pastor Saião, e ele conta uma experiência, né, de um pensador que foi questionado a respeito de Deus. E ele disse assim: você crê em Deus? Você crê nisso que você está falando? Ele disse: eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se tudo isso que está acontecendo aqui que está sendo dito aqui vai acontecer desse jeito. Esse filósofo falou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você crer em Deus e fizer aquilo que Ele está dizendo para fazer, beleza, você vai estar de boa com Ele. Agora, se você não acreditar em Deus e ficar relutando para fazer aquilo que Ele está dizendo para você fazer, você vai ter um problema. E Ele for real, e realmente Ele vier, você vai ter um problema. Quando Noé estava construindo a arca, tinha muita gente que não acreditava que a água ia destruir tudo. Preferiram rir de Noé, da família de Noé, zombaram dele. Mas, quando eles realmente confirmaram e acreditaram na palavra de Noé, aí já era tarde demais. Sexto, do mesmo jeito que aconteceu lá no Êxodo, Deus deu vários sinais. Lá no Êxodo, antes de chegar na 7ª praga, Deus deu 6 pragas para o Egito saber que Deus iria vir com punição muito grande. E Moisés e Arão iam lá falar com o faraó. Olha, Deus está falando para você libertar o povo dele. E faraó brincava com Deus. Lembram disso, dessa história? Eu não vou citar toda a história. Lembram disso? Até que Deus disse para Moisés e Arão: Moisés, meu filho, é o seguinte, prepare o povo, porque vai ser hoje. Faraó brincou comigo, mas agora eu vou resolver esse assunto. Deus deu 6 sinais para Faraó. Perdão, Deus deu 9 sinais para Faraó. Ele não quis ouvir. Quero dizer uma coisa, Deus dá sinais para mim e para você. Não deixe passar.
Tem gente que sempre diz, eu sou nova demais, eu sou novo demais, eu quero curtir a vida, eu quero descansar de boa, eu quero aproveitar. Esse negócio de ser crente não funciona, né? Cuidado, porque pode ser que Jesus volte e você ainda não tenha resolvido isso. E aí, infelizmente, você vai ficar. 7, ou melhor, o terminal 6. Assim como no Êxodo, o juízo é por causa dos males contra o povo de Deus. Já vimos isso, mas você pode olhar depois, capítulo 6, versículo 10. Aquilo que é feito contra o povo de Deus, contra a noiva do Senhor, contra a igreja do Senhor, não é contra a Runilce, é contra a igreja do Senhor. Ele virá e vai punir. Há alguns que estão livres do juízo por causa da obra de Cristo. Capítulo 7, versículo 16 e 17, lá está dizendo que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então não haverá tristeza, não haverá mais dor. Acabamos de cantar. O Senhor livra os seus. E por isso essas pessoas os seus filhos devem expressar a graça de Deus pelo livramento que Ele opera. 7, a bênção de Deus aos seus filhos está em cuidar, livrar, proteger os seus filhos em meio às tribulações, às ciladas do inimigo. Reconheça isso. Essa semana que passou, você identifica que você foi liberto. Deus te protegeu. Teve situações que você... misericórdia, que susto. Puxa, se o Senhor não estivesse cuidando de mim aqui agora... Já aconteceu isso? Já imaginou que quando você dorme, você não percebe o mundo ao teu redor? Quem é que cuida de você quando você está dormindo? Quem? Já percebeu que quando você dorme, ninguém cuida dos seus filhos? Quem é que cuida deles? Quem? Deus. Deus cuida. Reconhecer isso, celebrar e adorar é uma bênção. Já estou finalizando, falta só mais um. Quando o homem se recusa, que eu estou dizendo, quando o humano, homem e mulher, se recusa em se arrepender, ele provoca, ele levanta julgamentos cada vez mais piores sobre si mesmo. Deus dá oportunidade às pessoas de se arrependerem. Eu admiro o que o irmão Mauro faz toda terça-feira, indo lá na prisão pregar para aqueles homens que estão presos lá. Eles estão presos lá porque eles não entregaram flores, eles não fizeram boas obras ou caridades, né? Mas eles vão sempre dizer que não fizeram nada. Mas ele está lá, pregando para aqueles homens. Por quê? Porque enquanto Jesus não volta, ainda há uma oportunidade deles se arrependerem. E quanto mais eles justificam os seus erros, pior fica para eles. É melhor reconhecer, dizendo, realmente eu fui uma pessoa muito ruim. Eu matei, eu estuprei, eu violentei. E eu me arrependo do que fiz. E por isso, quando quebramos o nosso coração diante do Senhor, Ele vem com graça e nos livra. E eu gostaria de encerrar lendo junto com você, Hebreus capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler juntos? Eu gostaria que você refletisse sobre esse texto. Vamos ler juntos? Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza a toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição. Desculpem, vamos repetir o segundo versículo. Porque se a mensagem transmitida por anjos
provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, então, como nós, se a negligenciarmos tão grande salvação, escaparemos? Quando o Senhor Deus, lá no Velho Testamento, transmitiu a mensagem, e muitos ali se renderam e foram resgatados pelo Senhor, Ele não vai fazer isso conosco também? Vamos ler juntos o último. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Eu concluo dizendo o seguinte: a revelação de Deus, a palavra de Deus para mim e para você está aqui na palavra. O desafio de Deus para mim e para você é que a gente se conecte com Ele, que a gente se quebrante e que deixe o Senhor Deus agir em nossas vidas. E terceiro, que eu e você sejamos testemunhas da sua volta e anunciemos até que Ele venha que Jesus vai voltar e só vai estar com Ele aqueles que se entregarem inteiramente para Ele, aqueles que derem a chave de suas vidas para Ele, aqueles que disserem: Senhor, assuma o controle da minha vida, eu quero pertencer ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar?